fazer, tá? Tá. Obviamente que eu entendia que não ia atenderia 100% do que você estava passando em aula aos demais da turma. Só que assim, eu tentei fazer para tentar correr contra o tempo, entendeu? Eu Porque assim, eu entendi. não tinha acesso. Então, assim, eu falei com o Edmilson, falei assim: Edmilson, eu vou fazendo aqui, eu não tenho acesso, eu perdi as provas bimestrais do primeiro bimestre, estou tentando estudar para fazer essa daí da última, que tem uma carga maior de pontuação. Se eu me sair bem, eu consigo até ter uma nota razoável para estar fechando o semestre. Mas aí tem a questão do tempo, né, professor? Que assim, eu É. tenho pouco tempo para fazer tudo, disciplina, a DI, que é aquela atividade interativa que está tendo prova essa semana, semana que vem as outras provas, só que assim, eu não tinha conteúdo nem para estudar, eu estou tentando absorver o que eu consigo. Que loucura, meu amigo. O que que aconteceu? Você teve algum... Então, eu não tinha, a Anguera não conseguiu resolver o problema do meu cadastro, eu não conseguia acessar o portal, eu não conseguia acessar as aulas, eu não Você não conseguia fez nenhuma acessar. prova? Não, não fiz nenhuma prova. Eu estou Ca- como assim, como se eu tivesse iniciado o semestre. Caramba, meu amigo. Daí o que que me falaram, né, até falaram assim: "Ó, a moça da Anhanguera, não sei se é de São Paulo, da onde que eles ligaram, me ligaram e falou assim: "Ó, Alexandre, a carga de pontuação da segunda prova é relativamente maior que a primeira e ela atende a pontuação mínima para você passar, desde que você obtenha nota para tal". Daí eu conversei com ela, falei, ela falou assim: "Não, muito bem, o que que você pode fazer? Você faz, eu já estou registrando aqui, você tenta fazer as avaliações, todo o processo lá, e eu vou deixar anotado aqui para ver o que que a gente pode fazer caso você não consiga". Mas assim, ela falou assim: "A gente vai ter que estudar o seu caso depois, porque envolve vários setores". Enfim, eu falei assim: "Ó, liberou o acesso, eu vou atrás correr atrás do prejuízo". É isso que eu estou fazendo então, professor. Ah, até eu estou perguntando isso porque ontem a gente teve uma avaliação de logística reversa. E eu estou vendo aqui que você não fez. Então, só que assim, as informações que eu tive de porque assim, que eu tive de do apanhado aqui, porque assim, o grupo da aula, as pessoas que eu tinha contato não fazem, acho que acredito eu que não fazem nem mais parte da aula do curso em si, desligaram do curso. Então, assim, tipo, eu fiquei, assim, meio perdido de É, a informação. aula, deixa eu te falar, a aula, as aulas estão acontecendo normal, pelo, Então, porque falaram que as provas do segundo bimestre começariam a partir, acho que da semana que vem, não é isso? as provas oficiais, só que as atividades, deixa eu te Daí explicar, cada hum, matéria, você sabe como é que é em Anguera, tem a prova e certo. tem as atividades. Então, assim, durante essa semana, a maioria dos professores deu atividade, porque a gente está contando ponto que está acabando, né? Falta aí uma semana para as provas. E ontem, na logística reversa, a gente fez uma atividade valendo 1.000 pontos. Na verdade, é uma avaliação de ISO 14001, né, na aula. E Certo. 8 pessoas fizeram. Eu estou vendo aqui que e É, teve prazo. O prazo da atividade foi durante a aula ontem, tanto que eu fiquei aqui até as 8 horas, ou melhor, até as 10 horas esperando fazer e tal. Então, assim, você já perdeu essa outra atividade que vale 1.000 pontos. Você não assim, pode perder a aula. a única coisa, assim, que, graças a Deus, eu consegui ir fazendo no decorrer do período aí, professor, foi o desafio nota máxima. Porque, assim, ele rola totalmente fora do link do portal, né. Então, ou seja, eu consegui fazer o desafio nota máxima, eu acredito que eu consiga com o desafio, assim, né, tentar atender o mínimo necessário das atividades, talvez eu consiga. Não estou dizendo que eu não quisesse fazer todos, mas assim, eu não conseguia, dos demais professores estão me falando que eu não consegui ontem. Ontem Agora, na aula, né? Na aula. quanto ao trabalho, professor, ao artigo em si, hoje eu vou parar, tá, depois que eu desligar aqui, eu vou parar, vou rever a aula,
tipo, dar uma focada, mas assim, no que o senhor analisou aí, não estou dizendo que é o satisfatório, tá, professor? Mas assim, é que eu tenho uma questão de tempo e outras coisas também para fazer, em relação ao semestre todo. O que que eu poderia salvar e o que que dá para salvar disso? Ou Então, o senhor acha assim: "Não, Alexandre, ó, vou ser sincero com você, se você me entregar isso, não existe nenhuma possibilidade de você obter nem o mínimo". não, porque é plágio, cara. Porque você tirou informações da internet e o artigo científico você tem que escrever. Essa é a grande diferença. Por exemplo, tem textos que você colocou lá. Quando você, eu vou abrir aqui para te explicar. Quando você olhar o que é um artigo científico, e tem várias aulas gravadas no AVA que eu estou explicando detalhadamente o que é para entregar em cada tópico. Mas, Certo. resumidamente, eu vou te ensinar aqui, vou Tá, passar passar para você certinho o que, que precisa ser feito. Deixa eu só projetar aqui. tá. Que hoje esse trem aqui, nossa senhora, meu amigo, tá dando. Jesus, espera aí. Deixa eu abrir aqui. Você está enxergando aí? Tô enxergando. Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Bom, esse é o roteirinho, meu amigo. Eu acredito que o que você fez e o que você mandou, algumas tabelas, algumas informações ali, você até consegue aproveitar, mas assim, são informações teóricas, né? Certo. Teoria pura. Primeiro ponto que você tem que focar, e aí você pega na verdade, aquilo ali é um estudo de caso, na verdade, é um contexto teórico que, sei lá, você pesquisou em vários lugares. Isso, Aquele tipo de atividade não é um artigo. O artigo certo, científico, ele é assim, é até mais fácil do que você fez, né? certo, Você primeiro define um problema, tá? certo. Então, assim, daquela montoeira de informação que você passou, você tem que definir um problema. Ah, gestão de resíduos hospitalares. Hospitalar, Do quê? Entendeu? Ah, tá, problema do descarte da gestão de resíduos hospitalares. A falta de controle. E aí você dá um case lá da Unimed, sei lá de onde vocês estão verificando, veja um caso real. Então, o artigo científico ele já começa com essa ideia, que você tem que dar uma realidade para o negócio, que você que está escrevendo. Então, o certo. seu título, né, começa pelo título. O seu título ele tem que referenciar um problema. Pelo que eu vi lá, a falta de controle da gestão de resíduos hospitalares em São José dos Campos, em um hospital, não precisa falar o nome do hospital, em um hospital, sabe? O que eu fico Certo. preocupado que isso aí é um assunto que o Edmilson entende, né? E eu acho, É, é, eu porque acho que assim, eu vou ser bem sincero para você. Agora é o que tem acontecido. Por causa da pandemia, muita gente fez sozinho. É melhor, sabe por quê? Se você vai na cola de outra pessoa que vive esse problema, você não consegue escrever. Então, porque tá Alexandre, meio a minha dica que eu te dou, pega um problema que eu sei que você é um cara que já passou por várias dificuldades na área, pega um problema de logística que você viveu, né? Faz aí com as suas palavras, porque assim, o artigo tem muita gente entregando 5 páginas, 6 páginas. Meu irmão, é tranquilo. Ele é um documento rápido, simples. Nem precisa daquela montoeira de informação que você mandou, né? O seu tem uma quantidade de informação que, na verdade, você chega a ser desnecessário. chega a ser desnecessária e não responde as perguntas aqui. Vamos lá. Certo, Então, o título nós já definimos, né? Então, certo. dica que eu dou, porque eu gosto muito de vocês sabem que eu ajudo até o último Sim, momento. Dá tempo, meu irmão, você tem aí 9 dias, aproximadamente 10 nove dias. dias, 10 dias, 9 dias, até o dia 30. Dá tempo, cara. Tem gente que Certo. escreve, o Lucas, tem uns caras da turma que estão escrevendo artigo em dias, cara. Eles escrevem de um dia para o outro, escreveram muito bem, porque eles estão acompanhando a aula. Sua dificuldade foi que você teve esse problema aí, você não conseguiu acompanhar. Mas com a aula de hoje, que eu vou te explicar o que você tem que fazer, por mais que você ainda. Porque no começo
a gente vai errando, mas pelo menos você vai fazendo conforme o modelo, tá? Porque Certo. assim, para um artigo científico, o maior crime que alguém possa cometer é mandar isso para qualquer trabalho, coisa da internet. Porque o professor, por exemplo, acessei o teu, tem mais de 40%. É plágio, e aí é zero. Esse é Certo. é o principal risco quando se faz um trabalho acadêmico. Então você tem que pegar, definir o título. Então, qual que é o problema que você vai, assim, escrever o seu artigo? Eu diria o seguinte, artigo científico é tipo um Datena da vida, sabe? É tipo Certo. aqueles programas policial que mostra a realidade, é exatamente isso. Você vai fazer uma pesquisa científica, pode ser agora, em virtude do tempo, meu irmão, é melhor fazer bibliográfica, que o que seria bibliográfico? Você vai ver em autores, tá? Vai ver em autores. E aí, como a gente está conversando no Zap, procura focar hoje para definir o tema, né? Que é o título aqui, né? Você Tá. definir esse tema logo, né? Aí, professor, eu vou fazer sobre qual tema. Aí, meu irmão, você procura artigos científicos relacionados àquele tema. Então, se você vai fazer de distribuição, você coloca no Google Acadêmico, artigo científico de distribuição. Você vai ver um modelo de artigo e nesse modelo vai ter os autores e as citações que eles estão colocando. Citação, você pode colocar no seu trabalho. Aí você pode copiar sem problema nenhum, porque você vai citar lá embaixo na bibliografia. Então não é Uma plágio. coisa que já é pública, né? É uma coisa que já é pública, porque o cara já está citando que tirou isso no trabalho dele, você cita no teu. Aí Certo. você coloca lá, né? O título que eu falei agora, qual é o título, os autores que, lógico, se vocês quiserem continuar escrevendo junto, não tem problema, mas você vai ter uma dificuldade assim enorme, porque você não tem informação sobre o negócio. Quem tem é o Edmilson. E já tem um histórico de problema nesse tema que nunca consegue resolver. Teve uma época do isopor, teve uma época não sei do quê. Eu É, acho que foge desse assunto, porque nem ele tem conhecimento, que eu já entendi, já certo. percebi. Não é uma crítica, é um assunto muito Não, difícil. É um assunto muito difícil, tanto é que vou ser sincero, eu conheço sobre o assunto de descarte hospitalar, mas não tão a fundo. Então, é um assunto muito complicado para se trabalhar, né? E eu sei que o Edmilson trabalha na logística lá, ele não tem informação assim, a loja não, o hospital que ele trabalha até tem um convênio lá, eu sei que eles não vão passar informação. Então, vai sim. ficar um negócio, até pode prejudicar ele, porque essas coisas não pode falar. Então, vamos lá, definiu o título, né? Ou vocês dois definam aí, pô, o professor tem razão, vamos fazer outra coisa. Autores, Professor, olha, deixa eu já propor um tema para você do meu cenário aqui, tá? Da onde eu atuo. tá, A gente produz produz, né, e distribui livros tanto para o mercado privado e para o mercado público, somos certo? educação? Isso, somos educação, isso aí. Tá, E o que acontece? A gente tem na parte do mercado, a gente tem assim, por exemplo, você vai pega uma Saraiva da vida aí, o pessoal vende uma quantidade para Saraiva, mas já existe um acordo que se a Saraiva não vender X% daquele montante, ela pode fazer a devolução daquilo. Então, ou uhum, seja, eu estou dizendo que eu estaria entrando numa parte de logística reversa, do artigo, mas me baseando no meu cenário aqui. É possível? perfeito. É possível, meu irmão, é possível. Se porventura eu até conheço um pouco sobre a empresa. Fica na Dutra, não fica? Isso, aqui do lado da Embraer, aqui perto de Caçapava. Sei onde é que é. O que que acontece? Esse cenário já é mais controlado por você. Você só verifica, né? Se você não quiser colocar o nome da empresa, eu até não recomendo. Você coloca empresa de distribuição de livros, né? Certo. Pode descaracterizar. E eu sei desses problemas, eu sei dessas dificuldades.
Ainda mais agora em época de pandemia, eu imagino como é que tá o negócio, né? Sim, A confusão que tá. Então, ótimo tema, cara. Você pode adaptar a logística reversa, até mesmo algumas coisas daquele artigo, você pode até aproveitar, tem que prestar atenção na parte que fala de logística reversa, não de tá. hospital. Mas aí você faz coloca aqui o título de qual que é o problema, mas esse problema tem que ser bem específico. Tipo, você colocou aí a dificuldade de distribuição, é isso? Não, mas assim, a nossa dificuldade, por exemplo, assim, eu estou falando operacional, tá, professor? A parte o problema nosso é operacional. Por exemplo, o o o o pessoal ele vende mu o pa a pa os acordos, né, eles vendem muito livros, Aham. só que assim, mais de 50% desses livros retornam. Operacionalmente, a gente não entende, né, a estratégia da empresa. Mas quando esses livros retornam, tem que gerar crédito para o cliente, tem todo um processo que, Eu assim, sei. e fora a parte logística de reacomodar esse material no nosso estoque. Então, assim, eu queria ver se eu consigo adaptar, né, trazer esse problema para o artigo. Quando Legal. quando Você hã, sabe que a maior dificuldade que se tem numa venda ou é quebra de estoque, né, que é avaria, ou o sim. retorno, que é o que você está acabando de falar aí. Porque isso destrói qualquer empresa, porque você já faturou e aí você Isso, tem que fazer todo aquele processo de retorno, como é que fala? Que lá você devolve o dinheiro, como é que funciona? isso. Aí você Então, recebe tanto material e aquilo que você vendeu lá no envio. Você tem que estornar, porque ele está te sim, devolvendo o material, entendeu. isso é um rolo É desgraçado. tipo como se fosse não sei se eu tenho mesmo, mas comodato, aquele você fala Sim, assim: "Ó, fica com o material que você sim, vender, você paga, se não vender, você me devolve". Só que eu sim. já no caso do livro, do mercado privado, assim, a escola XPTO comprou 100.000 exemplares, só que ela não conseguiu repassar isso para os seus alunos. Hum. Então, parte disso ela devolve para no caso, para o fornecedor, a gente, e recebe o crédito daquilo que ela já pagou lá na frente, lá Que atrás, quer dizer. loucura, que loucura. Cara, excelente tema. Eu, se fosse você, eu entraria nessa. Depois você conversa com o Edmil, se vocês querem fazer junto, ou se de Certo, repente você faz sozinho. Mas eu recomendo cada um fazer um artigo, porque daí, por exemplo, você já está tendo aula aqui, depois se transmite para ele, né? Eu vou deixar isso gravado certo. para que outras pessoas que estão com dificuldade de repente possam ter uma clareada. Dá tempo, né? Ainda bem que ainda tem tempo. Se fosse de um dia para o outro, não tem. E aí você vai seguir o Certo, seguinte: o resumo, tá? Eu já vou mostrar um artigo pronto aqui tá, e para você ver. Mas assim, o resumo ele é uma peça aonde o nome dele já diz, é resumo. O seu resumo é gigantesco, não é? O resumo tem no máximo 200 palavras. Você fala sobre o tema, sobre a pesquisa e a conclusão. Esses três tópicos. Então você começa falando sobre o tema, que é o retorno de livros, papapá, papapá. Depois você fala, a pesquisa vai ser realizada através, a pesquisa vai ser através de bibliografia, e aí será uma pesquisa qualitativa. Aí você falou sobre a pesquisa. E por último, a conclusão. No caso do artigo, você já tem que colocar uma conclusão ali, cara. Você tem que colocar alguma coisa que você acredita que vai validar a sua pesquisa. Seria legal se você conseguisse fazer um questionário através do Forms, do WhatsApp, e mandar para essas pessoas responderem. Para algumas pessoas. Como o tempo é escasso, faça pela uma pesquisa, pelo menos bibliográfica. Mas você vai precisar dos autores que eu te falei, que você vai pesquisar num outro artigo. Você não vai achar, difícil você achar um artigo exatamente igual ao seu tema, mas você pode colocar artigos sobre distribuição de livros, artigos sobre retorno de venda, esse tipo de coisa. certo. Partiu do resumo, né? Conseguiu o resumo e o abstract, que é só a tradução em inglês. Pois.
No resumo, embaixo, você coloca 3 palavras-chave, né? Eu já vou chegar lá quando eu mostrar um artigo, você vai entender. Tá, Aí partiu para a introdução. Outra situação que eu estou vendo, que eu estou explicando aqui na aula, está acontecendo muito, as pessoas estão colocando os títulos provisórios aqui, não. A única coisa que fica de título é introdução, metodologia, resultado de discussão, conclusões, referências bibliográficas e anexos. Isso daqui é só eu coloquei para mostrar o que tem que ter em cada parágrafo. Então, na introdução, você começou a fazer lá, meu irmão, você começou. Aí você deixa introdução. O primeiro parágrafo, isso aqui não é título, é só tá, o que você tem que... Você vai escrever um parágrafo, 1 ou 2 no máximo, sobre o problema da pesquisa. Tá entendendo como vai ficar mais fácil de certo. você escrever? Você vai escrever. Você já estava falando aqui, meu irmão. Você falou, não, porque foi para Saraiva, retornou a empresa XPO. Quer dizer, aqui é o problema da pesquisa que você está falando muito bem. Depois, os objetivos gerais. Quais são os objetivos gerais que te motivaram a escrever esse artigo, né? Lógico que você nunca escreve na primeira pessoa, eu. Você Tá, fala, a pesquisa tem o objetivo geral de identificar ou é, desenvolver alternativa para o descontrole de vendas e retorno de livros, tá. Depois, o objetivo específico. O específico é exatamente o que você quer comprovar, né? O que você quer com a sua pesquisa, que no caso demonstrar, né, pelo que eu estou entendendo, o quanto a empresa perde com esse retorno, né? sim, A justificativa, você vai justificar, você pode escrever na justificativa aí por que da escolha desse tema, né? Muito, por isso que eu falei que tem que ser um negócio pessoal, porque muito dessa justificativa você vai colocar pelo seu trabalho, né? Você vai colocar, por exemplo, que isso impacta na rentabilidade da empresa, na saúde financeira, há um descontrole, quer dizer, você vai justificar. Depois certo, a hipótese é o que você quer validar com essa pesquisa. Então, na hipótese, você quer validar que a empresa, aí a hipótese é sua, a empresa com um sistema ela melhoraria, ou, sei lá, melhorando o processo, você tem que estudar aí para ver o que você pode oferecer de hipótese que seja a solução. E por certo, último, a delimitação. A delimitação é como que você vai fazer esse artigo, né? Como que você vai, quais são as etapas dele, né? Como você só vai fazer pesquisa bibliográfica, você vai falar lá que a minha delimitação é fazer um estudo de caso através de análise do mercado e bibliográfica, aí você tem que escrever. Aí vem a metodologia. O que é a metodologia? A metodologia é a tua pesquisa, meu irmão. Aí você vai chegar lá, modelo do estudo. Qual é o modelo de estudo? Você vai falar, você não precisa falar o nome da empresa, mas você vai falar um pouquinho sobre o modelo do estudo. O modelo de estudo é uma empresa de distribuição de livros, é, lojas de livraria, escolas, aí você fala o modelo. Descrição certo, da amostra é a amostra da sua pesquisa. A amostra da tua pesquisa delimita o máximo possível os autores dessa amostra. A tá, amostra é a sua empresa e a escola, a certo, sua empresa e a livraria. Então, assim, delimita. Não tenta fazer com todo mundo. Faz primeiro, eu acho que é o mais crítico, a empresa e a escola, né? Que eu acho que é a que devolve mais. isso. Geralmente são a tipo B2, tipo a Amazon, tipo Saraiva, eles Sim. devolvem a maior quantidade, entendeu? Então faz com eles, né? Dá ênfase neles. Os instrumentos, o que você usa para fazer a tua pesquisa. No teu caso, seria uma pesquisa bibliográfica. Se você conseguir fazer
uma entrevista, um questionário, mas é que o pessoal, É, agora, essa altura do campeonato, vai ser muito difícil você conseguir, ainda mais com a é, pandemia. Os instrumentos da sua pesquisa vão ser os autores, cara, vão ser os livros que você vai pesquisar. Depois, procedimento da coleta de dados, os dados vão ser coletados através da análise que você tem do mercado, em relação aos autores. Balu, pelo menos dois autores, cara, dois autores legais da área de logística, tem Samir Kaed, Ronald Balu, e outros que você possa ver num outro artigo, cara, sobre esse assunto. E certo. aí, o tratamento dos dados, né? Tratamento dos dados é você verificar, através dos autores, uma solução para esse problema, tá? Você vai olhar nos autores lá, e você vai verificar como que poderia ser feito nesses casos. Limitação do estudo, você pode colocar, todo mundo está colocando, que a maior limitação que a gente está tendo para o estudo é a pandemia, né? E graças a Deus a gente está fazendo um artigo científico, sabe por quê, meu amigo? Porque isso aqui você consegue escrever, a hora que você pega o fio da meada, em uma semana você faz. Não é um negócio assim, muito difícil de fazer, mas tem que ser escrito pelo autor. O artigo, ele é uma peça autoral, né? Ele não pode conter informações de terceiros que não tenham sido citadas, né? E outro ponto, toda vez que você estiver fazendo um artigo, você só vai citar na bibliografia, que é a referência bibliográfica, você só vai colocar na referência aquilo que você citou no trabalho. Tipo assim, você tirou parte do livro, você tirou a parte do livro, você colocou lá a citação, aí ele é a tua referência, tá? Só essas referências que você coloca. Aí chegamos ao resultado de discussão. O que é resultado de discussão? Você vai pegar uma citação do autor e vai discutir com ele com relação à conclusão que você chegou na pesquisa, tá? Aí que você chegou à conclusão, pesquisando nos autores, que o ideal seria, de repente, não retornar, né? Você tem que ver que tipo de possibilidade que você pode ter, você tem que achar uma saída para esse problema. E É, nos é, autores, oi. essa parte que o senhor disse, por exemplo, se o autor falar assim na, na opinião da maioria dos autores, o ideal não seria, por exemplo, fazer essa venda casada. E daí eu vou fazer a conclusão entre a opinião deles com a minha realidade aqui. Não, é eles que vão te nortear, é através deles, Que porque eu vou como você arrumar a solução. porque como você não vai fazer uma pesquisa de campo, entendeu? Ah, Entendi. Você não vai ter uma resposta do mercado, você vai ter uma resposta Entendi. Bibliográfica. bibliográfica, só porque para que você consiga entregar, porque 10 dias é muito pouco tempo. E você tem um monte de outra coisa para fazer, você tenta achar nos autores uma saída para esse problema. Certo. E na conclusão, você conclui aquilo que você encontrou, né? Aquilo que, de repente, meu irmão, você vai olhar, na conclusão você vai colocar, é, na minha conclusão, na conclusão da pesquisa, nunca na primeira pessoa, Sim. na conclusão da pesquisa, identificamos que a gestão, não é comodato, mas a gestão consignação, a gestão de retorno, ela deve continuar porque não tem outra alternativa. Você pode chegar na tua conclusão, meu irmão, e não achar uma alternativa para esse problema. É um problema difícil? É. Né? Eu vou dar um exemplo de um aluno que está escrevendo um negócio, não é igual, mas é parecido. Por exemplo, a concessionária de carro. O que a concessionária de carro faz? A montadora vai ter uma parceria com a concessionária e libera os carros lá, né? A concessionária faz um X pedido, a montadora vai e fica em parceria, né? No caso, ele estava fazendo da Ford, se eu não me engano. Fica em parceria. Aí, com essa pandemia, né, terrível aí que nós estamos vivendo, Sim.
Os caras estão recebendo carro pra caramba, meu irmão. Estão recebendo carro pra caramba. E eles não estão conseguindo comercializar. E aí esses carros empatados no pátio, tomando chuva, correndo 1 milhão de riscos, eles têm que voltar para a montadora. E é um trâmite assim tão complicado quanto dos livros. Então tem muita, por exemplo, a locadora Localiza, essas locadoras de carro, Torrent, certo. eles não têm carro, cara. Eles não estão conseguindo trocar a frota porque está escasso no mercado. As montadoras pararam de fazer carro, seguraram um pouquinho, e as concessionárias não têm, às vezes, veículo novo, está vendendo ainda 19, 20. Aliás, para comprar carro agora é a hora, porque está tudo empatado lá. E o carro é diferente do livro, né? O carro fica exposto. Eu tive quando ele começou a falar do artigo dele, eu tive um problema recente, que eu capotei um carro, eu já passei por cada coisa. Aí chegou o guincho para solucionar o meu problema e derrubou o carro. Quer dizer, Puxa, nossa, cara, você imagina a situação nossa, se acordando de manhã para trabalhar, você dá a partida no carro e não era um carro velho, cara. É de uma montadora que eu não vou falar, mas Jesus, sim. nunca mais eu compro. Fui dar partida no carro, meu irmão, o carro não pegou. Aí liguei para o seguro, veio um cara, não tem mais jeito, vai ter que trocar tudo aí do motor, porque ele não reconhece, é um problema crônico de um modelo de carro, né? Ele não reconhece mais o combustível. Falei, mas e aí? Né, não tem como resolver, não, vai ter que trocar o módulo, tem que trocar um monte de coisa aí. Aí eu vou ligar pro guincho. Falei, tá bom. Aí o guincho chegou na frente da minha casa, meu irmão. O cara começou, eu dentro do carro, o cara começou a endireitar o carro na caçamba lá. Eu vi que tava meio torto, mas não falei nada, né? Vou falar. Só deu tempo de eu dar o meu pulinho. Quando eu Ixi, vi, rapaz, pau! Na hora eu fiquei chateado, né? Até chorei, né? Porque a gente que tem a dificuldade, compra as sim. coisas, né? Até chorei na hora, mas depois eu me toquei. Eu falei, nossa, é a chance de eu trocar essa jabiraca aí e pra um modelo melhor. E aí quando ele começou a escrever, eu vi, cara, eu fui nessa montadora, inclusive, eu comprei um carro dessa marca aí, que ele tá fazendo um artigo, que ele trabalha lá. Cara, eu fui no pátio, eu não acreditei na quantidade de carro que tá ali exposto. Você vê que o carro já tá num estado assim de chuva, teve granizo, Isso, tem uns que estão todos detonados com granizo. E por quê? Porque tá parado o estoque, né? E esse estoque e esses veículos não vão ser comercializados. Então, o seu problema, que é deixar isso lá em consignação, entre aspas, né? sim, Com, com o com o distribuidor. revendedor, com o revendedor, ele pode ser controlado. Se você pesquisar, por isso que você pode ver até artigos relacionados a isso. Você vê uma alternativa que tem lá, que o autor tenha referenciado, né? E aí você vai fazer isso. Você vai colocar o teu resultado, como a sua pesquisa é qualitativa, não tem gráfico, porque Tá, você não está querendo saber de número, porque se você fosse fazer uma pesquisa de quantidade, aí teria que ter gráficos, né? E ela seria pesquisa de campo. Você não vai fazer pesquisa de campo, né? Até porque não dá tempo hábil para fazer. pra fazer. Você vai fazer bibliográfica. Daí o resultado vai ser em cima daquilo que você pesquisou nos autores. E a conclusão, como a gente falou aí, é simplesmente você colocar se vai ter saída, se não vai, se tem que continuar assim, se não tem que continuar assim, tá? As referências bibliográficas, que são os autores que você citou, e Citou durante o. anexos, é, e anexos se eles existirem. Então, assim, se você parar para olhar, é bem mais simples. Só que você tem que debruçar nesse cara aqui e ir fazendo aqui, ó, um parágrafo para entregar, um ou dois, para entregar cada um desses aspectos, colocando citação, colocando parte desses livros aí. Entendeu? Certo. Aí, cara, você tem um artigo científico. Boa. Entendeu? Entendi. É bem mais Cara, simples. ficou assim, o senhor, pegando a informação assim, você
quer dizer, segmentando e estruturando o negócio, fica mais simples de Fica entender, né. mais simples. É que como você não Isso. estava tendo acesso, meu irmão, você não estava tendo acesso às aulas, você não tinha essa forma de bolo, você não tinha essa situação. Nem você, nem o Edmilson. Pelo menos o Edmilson poderia ter pego isso e ele ia ver isso já tem desde o outro semestre, que você já era É, um. então, porque assim, o Edmilson, ele falou que ele também, ele não ele quer dizer, ele teve o Edmilson tinha acesso, mas ele não tinha disponibilidade de trabalhar de sábado, em Mas é razão que, da meu irmão, pandemia, entendeu. não precisa estar aqui. Aqui, no sábado, é só para tirar dúvida. Aliás, você vê, não tem ninguém, porque É, a galera que precisa tirar dúvida, eles já vêm. Eu já gravei as foi. aulas, eu gravei todas as aulas, essas de atendimento, eu vou ver se eu vou colocar lá, porque são atendimentos só, né? Mas assim, a parte teórica, as aulas gravadas estão todas lá no AVA, né? Tá lá, aula gravada. E o que que eu estou explicando lá? O que eu estou te falando aqui. Aí quando você chegar na pesquisa, olha aqui, ó, as modalidades. A pesquisa de campo, você tem que fazer uma observação e tal, as coisas ocorrem é, exatamente no trabalho, tá? É, estudar as relações. A pesquisa de campo você consegue fazer porque você está em campo, Certo, sim. né? Você só não consegue fazer um experimental, você só não consegue mandar questionário, esse tipo de coisa, mas a observação, você pode até colocar no teu trabalho, a observação, a vivência do mercado, você está tendo. E a bibliográfica, que é conhecimento científico do problema, né? Tentar buscar nos autores uma solução para esse problema, tá? Sim. Então, é isso que você tem que fazer. A primeira, deixa eu voltar aqui. A primeira grande lição Isso. no artigo é você definir o tema, né? Como, eu repito mais uma vez, não é que eu estou querendo separar a dupla. Não, sim, Assim, como o tempo é escasso e a questão da pandemia, eu orientava as pessoas a escreverem individualmente. individual, cara, porque assim, você não tem contato com outra pessoa, você não consegue se reunir. Às Sim, vezes, por exemplo, tem grupos que estão muito bons. Da tua sala tem uns dois grupos assim top, que estão fazendo, tal, todo mundo participa, tal, já até terminou. Mas no caso de vocês que são mundos distintos, você vive uma logística completamente diferente a do de Milson. E você, desde das outras aulas do semestre passado, não entendia, e tanto é que ninguém do grupo entendia muito bem, a não ser quando a gente estava na aula lá, que vocês apresentaram muito bem e tal, uma apresentação, mas porque vocês, cada um pesquisou sobre um tema. Mas fazer sim. um artigo científico sobre resíduos hospitalares, meu irmão, é um negócio, é um caminho, Completo. é um caminho complicado, é um caminho desnecessário para você que não conhece do tema, tá? É, Então, para ele é até mais fácil fazer um tema como o seu do que você fazer um tema igual ao dele, porque nem ele, eu acredito, que tenha as respostas, porque ele trabalha na logística, né? Ele não tem, assim, pleno conhecimento, a não ser pegando informação na internet. Não pode, cara, esse tipo de coisa não pode. Então, certo. faz assim, né? Vai fazendo, monta lá, pega. O primeiro passo hoje é definir o tema, definir o título e pesquisar artigos parecidos, não iguais, né? Sim. Artigos que falem sobre consignação, artigos que falem sobre distribuição, artigos de logística que você vai dar uma estudada para fazer parecido, não igual, tá bom? Certo. E é Pra isso, ter como querido. referência. Ter como Não, entendi. referência isso. É isso. Eu estivesse na tua situação, eu escreveria um artigo sobre o meu problema. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, esse arquivo da estrutura do artigo científico tem no AVA? Tem, peraí, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Se der eu já anoto aqui, eu vou baixar e eu consigo Tem. seguir aí. Esse eu peguei no AVA. Peguei no Tá, AVA na aula. Peraí. Tá, desde a aula um tem, mas eu vou ver um modelo aqui de artigo. Peraí. Olha lá.
Você tem até modelos de artigo, você tem Pô, vídeo. aquele seu modelo de artigo que o Ah senhor lá, usou o semestre passado, é ele mesmo. para pelo menos seguir como layout, assim, visual e até como um layout estrutural, dá para ser, né? É ele mesmo que tá lá, cara. É ele mesmo. Boa, aí Você já sim. tem ele, é ele mesmo, porque eu não posso colocar artigos de outros autores, porque eu não tenho autorização. Então, eu coloquei o meu lá, e na Tá, internet você acha 1,5 milhão de artigos, né? Que tá. você segue aquela orientação. Aqui, nesse artigo, nesse Ah, slide, se eu conseguiu ver a aula, eu não consegui ver em que aula que tá. Porque ficou tudo cinza, não apareceu a tela do. Ah, tá. Encontro 3, até no encontro. encontro 3, tem no encontro 2. Na verdade, todo encontro tem uma informação, mas as Tá, diretrizes, né, que é tá. 2,3, quer ver, ó, tá no projeto novo, Encontro 2. encontro 2, encontro 1, tem, cada encontro tem uma maneira de ir fazendo, passo a passo de ir fazendo. Era contextualização acerca do projeto, depois vem para o 2, 4. É que aqui a coisa está lenta hoje. Vamos lá, meu amigo. Ah, tá. A coisa está É. lenta aqui, peraí. A coisa está lenta. Mas ele está aí dentro do Avo. Então vai entrando, ó. Tá, Link da aula ao vivo, tem a aula gravada. É que ele não está abrindo agora, mas tem tudo isso. tá. E nesse arquivo, cara, nos arquivos que tem lá, tem passo a passo para te ajudar a definir o tema. Vamos lá, vamos descer. Título e subtítulo, nome do autor e autores, o resumo, que é que você vai fazer, o que que você precisa do resumo? Tá enxergando aí? Tô enxergando. Então vamos lá no resumo. Olha o resumo como que é, cara. Olha a quantidade de palavras, é bem simples, né? Bem Então, sucinto, bem objetivo, né? bem objetivo. E aí você vê aqui, ó, você tem o título, os autores, que tem que colocar o númerozinho aqui, para no final, no rodapé, colocar a faculdade. O e-mail. Aqui no resumo, você começa falando sobre o assunto, depois a pesquisa e por último a conclusão, tá? É só isso. E, Tá. e três palavras-chave, tá? Seguindo, olha lá, palavra-chave. Então, esse documento que está lá explica para você passo a passo o que você precisa fazer. Olha lá, os sites que você pode pesquisar, referências bibliográficas, a próxima etapa, introdução. Então, meu irmão, tá lá mastigado, né? Mastigado o que você precisa fazer, até a parte de, como é que fala? Né? Tem tudo lá, como que Tudo. deve citar, ó, o modelo, como que deve ser o modelo, é, as informações, forma de apresentação, espaçamento, Ah, tá bem interação. mastigado, né? Tem que estar tudo mastigado lá. O que você precisa seguir. O mais importante de tudo é você ter uma estrutura de artigo. Então, por que que às vezes eu falo para os alunos, eles ficam, não, mas eu entreguei, mas assim, você me entregou um catadão da internet, não pode, você tem que escrever, eu tenho que ler o seu artigo e falar, putz, o Alexandre me falou sobre essa consignação de livro, quer dizer, eu tenho que entrar no seu mundo. O artigo científico, ele é teu, é pessoal. E se você segue esse passo a passo assim, não tem erro, entendeu? Então, o primeiro passo, escrever, né, o artigo, e depois você vai me mandando, né, conforme você vai fazendo, você vai me mandando. A dica que eu te dou, pela questão do tempo ser escasso e tal, escreve ele inteiro. Tá. Vai escrevendo ele, faz ele de novo, e aí, agora essa semana, lá para quarta, quinta-feira, que já vai estar próximo da entrega, mas pelo menos você pode me mandar e a gente dá uma analisada, tá? Tá. Vou te dando um norte do que está faltando e o que não está faltando, tá bom? Então a entrega fica para segunda-feira, dia 30, né? Segunda-feira, dia 30, meu irmão. Não, beleza, tranquilo. Eu vou fazer isso, professor. Obrigado aí. Desculpa Nada. tomar
seu tempo aí. Não, cara, eu tô aqui Obrigado para pela isso. compreensão mesmo. Eu entendo. E Eu uma vou. coisa que eu te falar, graças a Deus que é um artigo científico, dá tempo de fazer, não precisa ter desespero. O mais importante é entender o que tem que fazer. Daí agora fica mais simples, né? Ah, entendi. E tô Perfeito, aqui para professor. qualquer coisa que você precisar, meu irmão. Tá. Assim, eu vou conversar com o Edmilson. Eu não sei como que tá o tempo dele para estar fazendo, se ele já tem alguma coisa em mente. Eu falei que a gente fez e eu ia incluir ele independentemente. Eu vou conversar com ele, vou propor de fazer, vou ver se consigo. Assim, como você falou, como você não tem a informação do problema empírico da coisa, fica Exato. difícil você ajudar a outra pessoa. Exato. Mas assim, Você eu não vou tem esse compartilhar. domínio, né, sobre o assunto. Eu acho que É, nem ele, pelo que eu percebi, pelo que ele me manda dessa questão aí de controle de resíduo, nem ele entende. Porque é um negócio difícil, cara. Não é sim. fácil, não. Não, perfeito. Beleza, professor. Obrigado, viu? Tá, um abraço. Tenha um bom dia aí. Força aí. Obrigado. Até mais. Tchau, mais. Tchau. Professor, bom dia. Bom dia, César. Tudo bem, cara? Tudo jóia. Eu estava tendo problema para me conectar também Pô, hoje tá terrível, no hein? Teams. E eu estava sem microfone aqui, mas eu consegui agora habilitar. Tá. Que bom que eu consegui. Na verdade, eu soube a sua mensagem agora. A última mensagem que você mandou foi às 8h47. Mas aí eu comecei a fazer outras coisas e acabei esquecendo. Não, tranquilo, meu amigo. O mais Beleza. importante é que você tá seguindo aí o passo a passo. Eu olhei seu artigo, né? Nós vamos Uhum. conversar agora. O Já estou mais com caneta e interessante, papel aqui para fazer as tá? anotações, hein? O mais interessante, deixa eu projetar ele aqui, que hoje eu tô até com medo de projetar alguma coisa e cair, porque hoje tá terrível aqui o sinal. Mas vamos lá. Não tá projetando, mas eu tô com ele aberto aqui. Tá. Primeiro passo, né? A parte do resumo, lindo, maravilhoso, né? Você fez exatamente o que precisava, né? Eu consigo agora entender, fica muito mais interessante essa leitura, né? Porque eu consigo entender exatamente o que você precisa. Cada tópico que foi solicitado, vamos dizer assim, está sendo entregue, né? Aí, ó, você foi super inteligente. Olha lá, que eu apontei aqui, tá? Na questão, Eu só não estou vendo, professor, não está a projetando, projeção, meu tá? irmão. Não está projetando, eu estou vendo ele. Ah, então tá. Ele está com problema hoje, não estou conseguindo projetar aqui, mas Tá eu bem. estou lendo ele aí. Eu estou Tá, então. só um único parêntese que eu faço. Você Uhum, colocou bastante teoria aqui, uhum. né? E Você está qual parte? Da explicando introdução? algumas coisas aqui. Não, depois, logo abaixo da introdução, o artigo, meu irmão, ele não tem numeração. Então você coloca 1.1, logística de armazenagem. Isso não tem, cara.
O artigo Tá. não tem. Então, quando você fala aqui, necessidade de um sistema, na introdução não tem isso, cara. Não tem. A não ser que você tira o título estoque, tira o título logística de armazenagem e faça isso num texto só, entendeu? Não tem esses títulos aqui. Continua o texto, né? Continua esse texto, tira esses títulos aqui, 1.5, 1.4, isso aqui não pode existir. Na metodologia que eu coloquei, deixa eu ver aqui que eu coloquei. Uma coisa que você fez que não pode é citação embaixo de citação. Não pode. Sim. Tá? Então, tem duas citações, uma embaixo da outra, que eu fiz uma observação, que é a de Marconi e Gil. Né? Você deixa uma só, depois coloca a outra citação em algum outro lugar. Citação, então, eu estou anotando aqui, tá, professor? Citação apenas uma e abordo o texto, discorro sobre essa citação e depois eu Coloca agrego outra. uma outra, tá? O seu texto, ele tem que, por exemplo, você está falando sobre um assunto, a citação ele tem que ter uma coerência com o que você está falando no texto. E não pode ter citação embaixo de citação, que é o que você fez aqui. É só uma questão de colocar em outro lugar. A coerência está correta? Confere? Tá. Tudo que eu vi até agora tá correto. Até mesmo você colocou que está pesquisando em periódicos, que eu coloquei que é uma coisa interessante de se colocar. Até aqui tá beleza, cara. Você está fazendo observação na metodologia. Agora que você tem uma citação embaixo da outra, é na metodologia, tá? E outra, na metodologia, você só fala da pesquisa. Aqui você já está enchendo algumas teorias aqui. Não pode, cara. Você só fala da pesquisa. Lembra dos tópicos que tem de pesquisa lá? Que é modelo da pesquisa, amostra da pesquisa. Responda aqueles tópicos lá. Não coloca muito teoria. Tomar cuidado aí de colocar teoria na metodologia. Resultados e discussão. Você usou dias aqui. Quando você discutir, que é resultado de discussão, primeiro você colocou a implementação do sistema de todas as mercadorias catalogadas, agilidade, aí foi proposto um modelo específico das etapas e define de forma eficaz a locação, né? Assim como a estrutura mais adequada, sua guarda. A única coisa que faltou aqui, você vai demonstrar o resultado desse artigo, a implementação do sistema, que é o resultado que você chegou. Você vai ter que fazer um parágrafo discutindo com Dias sobre, usando essa citação e falando, aqui é a discussão, né? E falando a tua opinião sobre essa discussão, tá? Então, só faltou a discussão. Você tem o resultado, mas você não tem a discussão, tá? Você colocou aqui a citação de Dias, você tem que colocar, na discussão, você tem que colocar assim, Dias, tem a citação de Dias, conforme a citação de Dias, a necessidade, então você vai discutir com o autor, discussão não teve. E a conclusão, e a conclusão... Professor, desculpa, no resultado... Que está coerente, não tem problema. Só que assim, com relação à referência, a conclusão ela é tua, né? A conclusão é a maneira com que você finaliza o trabalho. Eu apontei um negócio que você presta tanta atenção na aula, com a sugestão para trabalhos futuros, até isso que muitos autores aí não estão fazendo, você fez. Então, cara, um trabalho sensacional, de excelência, precisando só de pequenos ajustes, que faltou mesmo só foi a discussão. E fiquei muito contente de ver um trabalho tão bom quanto esse, e vou subir lá a sua pontuação, né? Faz esse ajustezinho, dá uma ajustadinha aí, me manda em PDF, tá? Me manda o finalizado em PDF, para a gente subir lá
a nota máxima, que é o que você merece, meu amigo. Beleza, professor. Que Tá? maravilha. Puxa vida. Meus parabéns. Esse resultado, ele é um resultado nosso, né, professor? É, Eu não teria chegado a esse resultado se não fosse também a sua predisposição e estar sempre me atendendo e tendo a boa vontade de me explicar e me passar o conhecimento. Realmente eu não teria chegado a esse resultado. Então, esse resultado nada mais é um trabalho feito em conjunto, onde todos olharam para o mesmo lugar, né, para o mesmo sim, horizonte, e sim, acabou dando sim. certo. Professor, fico E muito... eu tenho um prazer enorme de ver um resultado desse, que foi construído por você na sua busca pela excelência, porque você poderia ter ficado acomodado ou ter feito de qualquer... Não, você buscou excelência a pequenos detalhes que nem eu citei aí, que é a questão de trabalhos futuros, tudo que foi dito na aula, porque você participou das aulas antes da tua orientação. Eu orientei um outro colega que teve um problema de acesso, tem alguns colegas que estão mandando coisas que não podem ser chamadas de artigo científico para avaliação, faltando 10 dias, 9 dias para entrega. Então, você sabe o quanto foi importante a gente junto e construindo isso, que eu tenho certeza que a partir de então, tua pós, teu mestrado, que você, eu estou sabendo que você vai chegar até um doutorado, né? Os seus próximos, os seus próximos estudos, você vai fazer isso, cara. A pós é artigo científico, o mestrado é artigo científico, e o doutorado é a mesma coisa, quer dizer, você já está preparado para o futuro acadêmico que você vai fazer. E o meu papel aqui é só um instrumento para te mostrar o que você precisa fazer. A hora que você pega o fio da meada, que é o que eu devo ter percebido no teu caso, nossa, era para fazer isso, né? Eu estava fazendo mais difícil do que efetivamente deveria ser feito. E parabéns, cara, só posso dizer isso. E você cresceu, Obrigado. você se empenhou, é um excelente aluno, uma excelente pessoa. E eu tenho prazer enorme de Obrigado. dizer para você que eu vou te dar a nota máxima aí que você merece. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Bom, eu estou até sem palavras para poder expressar aqui o meu contentamento por ter chegado a esse resultado, professor. E foi, de fato, no começo, bastante exigente para mim tentar compreender, mas eu até gostaria de deixar aqui essa dica valiosa para quem não está conseguindo ou ainda não conseguiu também, como eu não estava conseguindo, para seguir esse roteirinho qual você está aí agora com a tela aberta, que Sim. os meus companheiros de curso sigam esse roteirinho da maneira que está, sistematicamente, passo a passo, tranquilamente, que vão conseguir também chegar a esse resultado. Professor, você me Show de daria bola. só 5 minutinhos para poder aqui verificar? Estão tocando a campainha aqui? Só um Não, minutinho. tranquilo, Eu tranquilo. já volto já, professor. Só um Tá, minutinho, tá tá bem? ótimo. Dá licença, Maravilha. só um minutinho. Fica à vontade. Então, pessoal, como a gente está gravando essa aula, né, e é um dos últimos atendimentos, né? Na verdade, é o último atendimento na aula que vem, ainda vou estar disponível, mas assim, vamos estar bem próximos da entrega. Esse é o roteiro, né, gente? Vocês estão acompanhando que a necessidade de se escrever um artigo científico, ela está pautada, né, principalmente nesses tópicos, tá bom? Então, eu agradeço a todos aí pelo empenho. Eu sei que hoje só 2 alunos me procuraram. Quem tiver a necessidade pode me procurar pelo WhatsApp, pelo e-mail. E uma boa semana a todos.
Professor? 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 Está por aí ainda?